Deus abençoe sua vida no dia de hoje, encerrando o Velho Testamento, encerrando hoje com o livro de Malaquias, que é datado de 450 a 400 a.C., o próprio autor, Malaquias. Nós podemos ver que o significado do seu nome é meu mensageiro. Podemos observar também que cerca de 100 anos após a volta dos exilados à Palestina, Jerusalém, o templo também reconstruídos, aquele povo não tinha mais o mesmo ânimo, o mesmo entusiasmo. E depois de um grande avivamento, que foi provocado pelo líder Neemias, o povo e os sacerdotes se desviaram e toda aquela obediência se transformou simplesmente, a obediência à lei do Senhor, em algo sem vida, mecânico, rotineiro. Nós temos visto que muitas vezes estamos no entusiasmo do primeiro amor, estamos ganhando vidas para Jesus, estamos cultuando ao Senhor constantemente com as nossas vidas, mas daqui a pouco vai esfriando. E de repente já não estamos fazendo mais como antes, mas hoje é dia de estarmos pensando, estamos sendo chamados à atenção pelo profeta Malaquias, por esse homem que viveu há tantos anos atrás, e nós podemos contar com essa palavra, a palavra de Deus, que Deus usou esse profeta também para estar falando para você, falando para mim. Então eles continuavam sem a verdadeira adoração, negligenciando o dízimo, tudo que Deus queria que eles fizessem, eles não faziam, e assim eles diziam não entender ainda quando Deus queria, castigar, aquele povo. Por que Deus está descontente conosco? Não temos feito nada. Quantas vezes somos assim, até dentro dos nossos lares, filhos, esposos, provocando a ira às esposas ou vice-versa, os filhos, e dizem, eu não fiz nada, eu não entendo por que minha mãe age assim, por que meu pai, meu esposo age assim. Assim estava aquele povo, fazendo as coisas erradas e questionando a Deus, porque Deus estava desgostoso com eles, mas que nós possamos estar pensando neste momento em voltar atrás às nossas atitudes e buscarmos verdadeiramente ao Senhor, agradar ao Senhor e também àqueles que nós temos ofendido, que nós possamos estar assim no dia de hoje, voltando para Deus, para os nossos entes queridos, para aquele que nós causamos dor e sofrimento. Então o profeta Malaquias vai chamar aquele povo para um verdadeiro arrependimento, vai chamar a atenção daquele povo para isso. Então ele vai usar o método de perguntas, estarão sendo feitas. Então nós podemos ver a compaixão de Deus por Israel. No capítulo 1, de 1 a 5, Deus vai demonstrar sua compaixão, ele vai declarar a sua compaixão. Vamos ler os versículos 1, 2, parte A. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Deus vai dizer que amou esse povo e Ele ama você também, e Ele nos ama, mas logo Deus vai ficar triste pela desonestidade desse povo. Podemos ver isso no capítulo 1, nos versículos de 6 a 14. Vai ver também, Deus vai estar vendo a infidelidade desse povo. Você pode estar lendo, você já vai estar lendo, se ainda não fez, no capítulo 2, de 1 a 9. Vamos ver casamentos mistos. No capítulo 2, de 10 a 12, Deus se entristece quando os seus servos se misturam com aqueles que não são seus. O divórcio também, que Deus abomina, nós vamos ver. Muitos são os que estão se divorciando do nosso povo, do povo de Deus, por qualquer coisinha, quando a palavra só permite pelo adultério, mas o homem faz como quer e depois questiona a Deus. E não entendem porque estão sofrendo, porque estão passando por tribulações que esses mesmos causaram, tribulações provocadas por eles mesmos. Vamos ver a impiedade e a impertinência desse povo. No capítulo 2, versículo 17, diz assim: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Que pergunta, não é?
eles fazem para Deus. Eles dizem que não estão entendendo nada, né? Mas eles estão fazendo com que suas palavras soem de forma errada, horrível, na verdade, horrível, diante do Senhor. E eles vão dizer isso, não é? Mas eles não estavam agradando a Deus e eles estavam questionando o Senhor e ainda dizendo que, na verdade, os que fazem o mal passam por bons diante do Senhor. Aqueles que fazem o mal passam por pessoas boas e aqueles que fazem o bem passam por mal diante do Senhor. É assim que você vê o seu Deus? É assim que eu vejo o meu Deus? De forma alguma. Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que, se Ele fez assim de tão bom grado, abençoar aquele povo e a nos abençoar enviando o seu Filho Jesus para morrer por nós, não é? Porque Ele não dará também as demais coisas que você tem pedido, as situações que você tem passado, pedido perdão, misericórdia a Ele? Por que Ele não vai mudar? Você está dizendo mesmo? Seu vizinho tem um carro e você não tem uma casa maravilhosa e você não tem, olha ali, ele não serve a Deus e eu sirvo, estou nessa situação. Nunca faça isso, porque Deus está ouvindo e se entristecendo com você. Nós vamos ver no capítulo 3, de 1 a 16, falando acerca da vinda daquele que prepararia o caminho do Senhor, João Batista. Que maravilha! Quantos anos antes, né, foi profetizado no capítulo 3, de 1 a 6. Vamos ler o versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Jesus viria, mas antes precisaria de alguém para estar preparando o caminho. Nós precisamos estar preparando a terra, ou seja, os corações, para receberem a palavra, seja com um gesto de amor, um gesto de carinho. Ajude esse vizinho na situação que está passando e você vai estar preparando o caminho para o Senhor entrar nessa vida. Estejamos alegres fazendo a vontade do Senhor, preparando os corações para estarem recebendo a palavra. No capítulo 3, de 7 a 12, nós vamos ver falando acerca do roubo, e diz assim no versículo 7: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Não temos feito nada. Roubará, no versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, muitas vezes estamos negligenciando a nossa vida com Deus, também no sentido de abençoar a sua obra, abençoar a sua casa, a casa do Senhor. Ele não precisa de nada, de um dinheiro, né, do nosso dinheiro. Ele tem toda a terra, todo o universo, ele tem tudo, tudo é dele, tudo pertence a ele. Mas a alegria de você poder abençoar a casa do Senhor, glorificar o nome dele, ser um dinheiro empregado como uma oferta, como um dízimo, para abençoar vidas, e você vê vidas se rendendo aos pés do Senhor, igrejas sendo construídas para a glória do nome do Senhor, as missões sendo difundidas pelo mundo por causa da sua oferta, por causa do seu dízimo. Que Deus nos abençoe sempre, que nós possamos estar olhando assim e fazendo a vontade do Senhor também nessa área. Nós vamos ver no capítulo 3 ainda, que vai estar tratando da arrogância daquele povo contra o Senhor. Versículos 13 e 14. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Continuava a mesma coisa. O que é que eu tenho dito contra o Senhor? Não disse nada, o Senhor é que tem que me abençoar. Misericórdia. No versículo 14, vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Do que adiantou tudo que eu tenho feito? Que eu vou à igreja, que eu dou dízimo, que eu oferto. De que tem adiantado isso? Você tem feito essa pergunta ou essas perguntas diante de Deus? Deus também tem perguntas para fazer para você e também dá respostas acerca dessas perguntas que você tem feito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender que verdadeiramente Ele é tudo, é Ele que faz as coisas, Ele faz tudo certinho. Se estivermos passando por uma situação difícil, que não é pecado nosso, é uma consequência de um parente que mora próximo, que está
dentro de sua casa uma situação difícil, Ele vai dar livramento, mas muitas das consequências que estamos passando, que o povo de Deus passa, é culpa do próprio povo. Vamos ver também a condenação de Deus para com Israel, que vai do capítulo 3, 16 ao capítulo 4, 6. Então vamos ler o versículo 16 que diz assim: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu próximo, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus ouve tudo, tanto aqueles que estão falando bobagens, como aqueles que estão falando a favor do seu nome, a favor da sua obra, desejando fazer o melhor. Há um memorial para você que fala com seu companheiro, fala do amor de Deus, conversa das bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida e que espera que logo, logo esse problema, essa situação venha, sumir, desaparecer da sua vida, e você mais do que nunca vai estar glorificando a Ele. Glória a Deus por isso. No capítulo 4 nós vamos ver, na verdade, a natureza do juízo de Deus, e diz assim no primeiro versículo: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que Ele não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para alguém, no versículo 2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Glória a Deus, aleluia. Existe sempre, aquele que vai ser recompensado pelas obras mais, e aqueles que são recompensados pelas boas obras, aquele que é recompensado pela obra ruim que faz, pelas palavras ruins que diz, e aquele que diz coisas boas, aquele que faz as coisas certas, corretas diante de Deus, também tem uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem preparado dias melhores para nós. Creia nisso, confie no Senhor. Deus, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, pedimos perdão, Senhor, para os nossos pecados. Sabemos que o Senhor está atentando para tudo o que estamos dizendo, seja algo bom ou seja algo ruim, mas glória a Deus que o Senhor é o que nos recompensa, e o Senhor fala ao coração desse que falou bobagem, Senhor, nesses dias, no dia de hoje, quem sabe, para que ele venha se voltar para o Senhor, se arrependa dessa palavra dura que falou contra o Senhor, e o Senhor venha, volte-se para ele, porque o Senhor tem prazer em abençoá-lo. Deus, muito obrigado pelas tuas respostas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas soluções dos nossos problemas. Louvado e exaltado seja o teu nome, hoje e eternamente. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.